E realmente a gente tem vivido assim um tempo novo, algo muito diferente. Até algumas pessoas perguntam assim pra gente, eu falo assim, olha, eu só não quero atrapalhar o que Deus está fazendo. Não, é porque eu acho que assim, a grande dificuldade de ser pastor é a gente muitas vezes querer atrapalhar aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Querer ajudar um pouquinho. Querer ajudar a Deus, né? Então, assim, a nossa luta é essa, é falar assim, Deus, o que o Senhor quer e vamos embora, né? Então, assim, esse ano tá bem diferente dos outros anos, né? A gente já começou assim desde janeiro, porque lá é uma região onde há muitos estudantes, né? Então chega aquela época de férias, muitos voltam para casa, e aí janeiro, fevereiro fica bem vazia a cidade, a igreja. Esse ano não, esse ano foi muito atípico. Esse ano a igreja, desde o início do ano ali, do primeiro culto de janeiro em diante, já foi assim, realmente surpreendente aquilo que Deus foi trabalhando, né? Então, assim, tá benção. Agora nós vamos ter uma conferência já na próxima semana, né? Estamos com uma expectativa, assim, grande daquilo que Deus vai fazer. E é isso, estamos aí, estamos caminhando. Que benção. Tá acontecendo. E qual que é a data da conferência, pastor? Pode falar. 1 a 3 de março. 1 a 3 de março? 1 a 3 de março. Tem tema? Start. É jovem? Conferência jovem, assim ou não? É mais uma pegada mais jovem. Uma pegada mais para os jovens, assim, e a ideia é realmente, assim, a gente começar o ano, né? Sim, sim. Dar aquele start, assim, no ano, daquilo que Deus vai fazer, a gente já profetizando o ano de 2024, aquilo que Deus já está fazendo e vai fazer ainda. Amém. Então a ideia é essa. E você, pastora? Como que tá lá a nossa união? Muita expectativa. Visto muita presença de Deus. E eu creio que essa é a diferença. As pessoas estão com presença. Você sente a presença. Da igreja. Que benção. Puxa só um pouquinho o microfone pra perto dela. É que ela fala baixinho. Ela fala baixinho. Nós já estamos gritando. A gente é escandaloso, né? Coisa de homem, viu, pastor? Esquenta não, coisa de homem. O pastor, eu ia te perguntar da outra vez, só que o nosso tempo estava muito corrido. E eu falei, bom, deixa pra uma outra oportunidade. Mas eu ia te perguntar algo que eu não te perguntei, que foi essa transição que vocês tiveram de Campo Grande para lá, né? Porque, queira ou não, vocês tinham uma rotina aqui, né? Tinha uma rotina. E como que foi essa mudança para vocês? Qual foi o impacto, assim, digamos, negativo que vocês tiveram? Que eu acho que é meio que, né? Mas sempre tem, né? Algo assim que você demora um pouco mais para se adaptar. Teve essas dificuldades, assim, nessa mudança de vocês para lá? A pandemia. Sério? A pandemia. Porque foi logo assim? Em outubro de 2019 e com trabalho, e aí em março fechou tudo. Foi logo em seguida. E aí, assim, a gente não sabia quem era, a gente conhecia poucas pessoas, a gente não sabia quem eram os membros da igreja, a gente não conhecia as pessoas, né? Então nós ficamos muito limitados ali naquele tempo de pandemia. E aí quando voltou a igreja, aquela expectativa, né? De que agora a igreja vai bombar. Como tava na fronteira do Paraguai, com a pandemia fechou a fronteira. Ficou muito assustado, porque tem muitas pessoas do Paraguai. O exército fechou a fronteira, né? Então ficou assim, a gente não passava para lá, eles não passavam para cá. Gerou-se um clima muito tenso, assim, né? E a gente não tava muito acostumado, não era a nossa realidade, né? E aí a gente, inclusive, agora a gente pode confessar, né? A gente atravessou a fronteira algumas vezes. Danado. Porque a gente tinha membros da igreja do outro lado, então a gente precisava fazer algumas visitas, né? Já fazia algum tempo, então e a fronteira ficou fechada há muito tempo. Então a gente conseguiu atravessar a fronteira assim, acho que umas 3 vezes escondido, né? A gente conseguiu, a gente passava, o irmão vinha, pegava a gente e a gente ia para lá. Eu levava cesta. Então assim mas foi um tempo assim, eu costumo falar assim que um pouco a pandemia ela nos ajudou, facilitou na nossa adaptação. Sim. Por exemplo, nós pegamos bem a época de frio, né, em Ponta Porã. Para quem sai de Campo Grande, Ponta Porã é frio. E aí nos ajudou, porque você tinha que ficar em casa, você não podia visitar muitas pessoas, você não podia sair muito. Então isso ajudou também a adaptar com a cidade, né? Com a cidade, com o clima, com tudo aquilo ali. Mas o mais difícil, acho que para adaptar ali, para você foi o frio, acho, né? Frio, mas depois ficou tranquilo.
Eu vejo... A família, né? É, o mais difícil. E aí, logo em seguida, aquela engravidou, né? Aquela engravidou da Esther. E pandemia. Pandemia ajudou, a pandemia ajudou. Essa pandemia ajudou. A pandemia ajudou. Tem muitas crianças aí que... Tem muitas crianças, tem muitas crianças frutos da pandemia aí. Esther é fruto da pandemia. Ô, Esther, né? Geração pandemia. E aí, assim, a gente ali, uma das coisas que eu creio que foi, assim, mais difícil pra mim, pelo menos para adaptar, foi sair de uma rotina muito corrida, de muita atividade, e de repente a gente chegar ali no interior e parou tudo. Não conhecia muitas Você não conhecia as pessoas, você ia chegar feriado, tudo fechava, você não achava nada aberto, nem posto de gasolina. Então é diferente um pouco, né, de uma capital, né? E hoje a cidade já está muito diferente, a cidade desenvolveu muito nesses 4 anos que nós estamos lá, ela cresceu demais, né? Então, assim, hoje a gente não sente muita saudade de Campo Grande, não. De trânsito, meu Deus, gente, uma o trânsito hora. Não, aqui tá tenso. Levei quase 1 hora hoje pra passar Afonso Pena, gente. Sério, aqui tá difícil. E vocês também teve a transição pastoral, né? De um pastor que estava com a igreja e de repente vocês foram escolhidos, ordenados, enviados para lá, e também teve todo esse tempo de transição, né? Também da dificuldade, né? Aí entrou a questão da pandemia, porque assim, quando a gente chegou, que a gente começou, logo parou. Então, quando voltou a pandemia, muitas das pessoas não voltaram. Voltou um grupo muito pequeno. Então, aí a gente findou meio que começando tudo de novo. Recomeçaram do recomeço. Começando tudo de novo. Então, assim, foi muito diferente, né? Foi muito, muito diferente. E assim, quando passou a pandemia, eu não sei se foi só a expectativa, acho que todos os pastores tinham aquela expectativa de que as pessoas estavam sedentas para ir à igreja. Caímos nessa ilusão. E aí, quando acabou a pandemia, as pessoas não iam. Até hoje. Só foi, pastor, tem gente que nunca voltou. Nunca voltou, Falamos isso ontem. Eu te perguntei isso pro pastor José aqui. Falei, pastor, como que foi a pandemia? Teve muita volta? Não teve, né, pastor? Não. Muita gente não voltou. Alguns agora, do ano passado para cá, que realmente começaram a voltar. Mas assim, as pessoas, eu creio que elas demoraram muito para se acomodaram. Ou também eu fiz uma reflexão até esses dias, talvez a igreja se acomodou muito, né? E aí, quando a pandemia veio, trouxe uma realidade que a igreja talvez não tivesse preparada, e agora ela teve que se adaptar e trazer uma nova realidade, encarar uma nova realidade, né? De que realmente, assim, talvez as pessoas que estavam dentro da igreja, elas precisavam mais ser evangelizadas do que as que estavam fora, né? Então, assim, isso também a gente trouxe uma reflexão nos trouxe uma reflexão muito forte sobre isso. Eu tive essa mesma percepção. Eu tenho essa mesma percepção também, de que nós precisamos pregar o evangelho para as pessoas que são cristãs. Que estão dentro. Que estão dentro da igreja. Isso.